Olá, aluno, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que todos estejam bem. Vamos lá iniciar mais uma aula, né? Um novo dia, é claro, também um novo conteúdo, certo? Ou uma nova abordagem ou continuidade dos nossos conteúdos. De qualquer forma, eu espero que vocês estejam atentos a todos os detalhes possíveis da nossa aula de hoje, tá bom? Então, eu tenho certeza absoluta que você irá aproveitar bastante todas as informações que eu destaco hoje nessa aula. Pegue o caderno, pegue o livro, fazendo as anotações, que é muito importante para vocês. Tá bom? Então vamos lá, gente, a mais uma aula de ciências. Olá, turma do 7º ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciência. Hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, que nós vamos relatar um pouco sobre relações ecológicas. Dentro das relações ecológicas, nós temos a relação que seria a relação intraespecífica, que seriam harmônicas, e as relações interespecíficas, que seria desarmônica. Nós vamos focar nesses dois itens aqui, tá bom? Todos com seus materiais, com livros didáticos, fazendo sempre anotações. Tudo bem? Aqui vamos relatar um pouquinho desses tipos de relação, tá? Todos os seres vivos, eles se relacionam uns com os outros, né? Tanto da mesma espécie, que seria uma relação intraespecífica, quanto de espécies distintas, que seria uma relação interespecífica, tá bom? Essas relações, elas podem ser harmônicas quando não há prejuízo nenhum para os indivíduos, ou desarmônicas quando eles se prejudicam, como vocês estão observando aqui nessa imagem. Olha só, aqui nós temos um tipo de relação harmônica, que quando eu falo de harmônica, eu estou falando, vocês lembram que eu relatei? Quando eu falo de harmônicas, eu estou falando de harmonia, coisas positivas, tá, gente? Que vocês estão observando aqui, olha. Harmônica, não há prejuízo entre os organismos associados e ao menos uma espécie é beneficiada. Como vocês estão observando nessa imagem, aqui nós temos esse crocodilo e nós temos esse pássaro palito, tá? Esse pássaro palito, ele aproveita no momento que esse crocodilo aqui tá, vamos supor, tá dormindo com a boca aberta, e o que acontece? Ele vai lá e vai se alimentar dos restos de dejetos, dos restos de alimento que está nos dentes desse crocodilo aqui. Vai se alimentar dos parasitas, do resto de alimento que sobra entre os dentes. Então, os dois eles estão sendo beneficiados. É um tipo de uma relação harmônica, certo? Porque, primeiro, o crocodilo está se beneficiando, por quê? Porque ele está limpando os dentes dele, né? E o pássaro palito está se beneficiando porque ele está se alimentando. Então, é um tipo de relação harmônica. E esse tipo de relação aqui, gente, é uma relação também protocooperação, porque os dois são beneficiados, mas ambos podem viver separadamente, que vocês vão ver isso nos próximos slides, tá bom? Aqui o outro nós temos uma relação desarmônicas, já é o contrário da harmônica, tá bom? Aqui é o tipo de relação desarmônicas, que seria negativo, desarmônicas, desarmonia, tá? Coisas negativas, coisas que prejudicam. Então aqui, ao menos uma espécie é prejudicada. Aqui nessa relação desarmônica, sempre uma espécie é beneficiada. Sempre uma espécie ela é prejudicada e a outra é beneficiada. Aqui nós temos um tipo de predatismo. O que seria aqui, turma? Aqui uma espécie ela está sendo beneficiada. Quem está sendo beneficiada aqui, ó, é o leão, porque ele está se alimentando, né? Então, no meio ambiente, muitas vezes, os vilões são quem? São aqui, ó. São os predadores. E na verdade não, eles dão um equilíbrio no meio ambiente, né? Isso tudo aqui, ó, esse tipo de predação ajuda a equilibrar o meio ambiente, tá bom? Isso aqui nós estudamos na cadeia alimentar, tá? Então isso daqui sobre esse tipo de predação seria a relação desarmônicas, coisas negativas, que uma espécie sai prejudicada. E quem é que sai prejudicado aqui? A presa, tá bom?
Aqui vamos falar um pouquinho sobre os tipos de relação, ecológica. Aqui, primeiramente, nós vamos citar as relações harmônicas. Primeiramente, nós vamos falar do mutualismo, protocooperação, sociedade, colônia, inquilinismo e comencialismo. Esses itens aqui é relação intraespecíficas, relação harmônicas. Do outro lado, nós temos as relações desarmônicas, já são ao contrário, não é verdade? É uma relação interespecíficas, desarmônicas, tá? Prejuízo. Então, aqui, primeiramente, nós temos o parasitismo, de parasita, nós temos o canibalismo, né? O predatismo e a competição. Nós temos esses itens que eu vou falar sobre relação desarmônica. Então, hoje nós vamos citar esses dois itens aqui, tá bom? Vamos lá iniciar nossa aula com seus materiais. Pegue o livro, aliás, o caderno, fazendo anotações, tá? Aqui vamos falar um pouquinho sobre a sociedade. Vamos iniciar falando das relações, o quê? Das relações harmônicas. Aqui, gente, vamos falar da sociedade, olha. Quando eu falo sociedade, eu sempre vou me referir à sociedade de abelhas, de formigas, né, de cupins. Por quê? Porque eles trabalham sempre em conjunto, um ajudando o outro, um beneficiando o outro. Ok? Então, aqui, o que seria sociedade? É uma interação entre os indivíduos, né, de uma mesma espécie, em que há divisões de atividade. Há uma divisão de atividade, há uma divisão, um ajudando o outro, tá? Nesses casos, os indivíduos se organizam em cascas, ou seja, grupos sociais, especializando-se em desempenho de suas funções. Exemplo, nós temos as abelhas, nós temos as cupins e as formigas também, que elas trabalham numa sociedade. Aqui, no caso, tem essa imagem dessa sociedade de formigas, significa o quê? Elas trabalham, gente, tem um grupo que elas se organizam. Tem o grupo das operárias, né? Tem o grupo, tem os soldados, tem a rainha. Qual é a função da rainha? Lembra que eu relatei para vocês? A função dela é de se reproduzir, só reproduzir. E essas operárias aqui são aquelas formigas que ficam trabalhando direto, né? Levando alimento para o formigueiro, tá bom? E nós temos os soldados também. Os soldados, eles ficam de plantão próximo ao formigueiro para qualquer urgência, né? São aquelas formigas maiores, certo? Que elas ficam próximo ao formigueiro para qualquer urgência, para qualquer necessidade, se houver, elas atacarem, tá bom? Então, isso aqui nós falamos sobre a sociedade das formigas. O exemplo foi das formigas, mas tem das abelhas e dos cupins também, tá? Aqui vamos falar um pouco sobre esse mutualismo, tá? Gente, aqui foi dado um exemplo do mutualismo dos lynx, né? Que são ambas as espécies que se interagem e obtêm o quê? Obtêm seus benefícios. Pode ser dois tipos, obrigatórios, que é a simbiose. Aqui nós temos toda e qualquer associação permanente entre indivíduos de espécies diferentes que normalmente exercem a influência recíproca. No metabolismo, nós temos o link. Por quê? Porque esse link aqui, que fica onde? Fica no tronco das madeiras, né? Das rochas também. Eles vivem, gente, junto com os fungos. Eles são associados, um depende do outro para poder sobreviver. Justamente por isso que é um mutualismo. Porque o link, ele depende do fungos para poder sobreviver, tá? Olha só, as algas são responsáveis pela realização de quê? Da fotossíntese, certo? Por sua vez, os fungos, eles mantêm a umidade, tá? Para proteger o que? Os links, né? Assim, eles ficam mais resistentes
essas variações aqui climáticas, né? Eles podem ser encontrados aonde? Nas rochas, nos troncos das árvores, tá bom, gente? Então, quando eu falo de mutualismo, eu estou me referindo que um depende do outro para poder sobreviver, tá bom? O exemplo mais simples seria os link, tá? Porque as algas, elas fornecem a fotossíntese é essencial. E nós temos o fungo que ele vai proteger esse ambiente aqui para poder o link sobreviver também, tá? E aqui nós vamos falar um pouco da procooperação, que a procooperação é um pouco parecida com o quê? Com o mutualismo, que eu acabei de falar para vocês, acabei de relatar. A única diferença do procooperação e do mutualismo, que foi no primeiro slide, é o quê? É porque o mutualismo ele não consegue viver separadamente, ele necessita do fungos, ele necessita das algas para poder para poder ajudar o link, certo? O mutualismo. Agora, o procooperação eles se beneficiam um dos outros, certo? Eles trocam benefícios, só que eles conseguem viver separadamente. No caso aqui é um ponto facultativo, né, de procooperação, que essa relação no qual é determinada a espécie, embora possam, né, viver sozinha, associam em trocas de benefício. Eles estão aqui, no caso nós temos o exemplo do caranguejo, né, a anêmona do mar, e também eu relatei sobre o pássaro palito para vocês, lembra? Do pássaro palito mais o crocodilo, que eles são um tipo também de exemplo de procooperação, mas aqui nós vamos vamos falar um pouco do caranguejo, da anêmona do mar, tá bom? Então, esse aqui é um tipo de procooperação. Mas, professor, eles podem viver separadamente? Sim, eles podem viver separadamente, tá bom? Eles podem viver, só que aqui tá acontecendo o que? Uma troca de benefícios, tá bom? Olha só, essa anêmona aqui do mar, ela tá onde? Ela tá grudada, ela tá encaixada na concha desse gastrópode aqui, ó, desse caranguejo aqui, né? Então, essa anêmona aqui, ela libera o quê? Ela libera uma substância urticante, né? Que afasta todos esses predadores, né? E aqui nós temos esse caranguejo, o paguro aqui, que ele sai se locomovendo e ajuda, né? Ajuda pegar mais alimento, certo? Então, por isso, justamente, é uma troca de benefícios aqui. Só que eles conseguem viver separadamente. Olha, a procooperação é uma relação harmônica, por quê? Porque ela não ocorre prejuízo nenhum para o indivíduo, certo? É uma relação interespecífica, porque é entre indivíduos de espécies diferentes, tá? Que vocês estão observando aqui, ó, esses indivíduos são de espécies diferentes, mas eles podem viver separadamente, tá? Em que ocorre o que? Benefícios entre todos esses seres, sendo que eles podem viver de modo independente. Essa relação ela é uma relação facultativa, que eu falei para vocês, pois ambos os indivíduos se beneficiam e eles não podem viver, eles não podem ser o quê? Eles não podem indispensável pela vida deles, no caso eles se beneficiam, ela não é indispensável na vida deles, tá bom? Então, eles podem viver separadamente. O primeiro exemplo que eu passei para vocês de procooperação seria o exemplo do pássaro palito, que eu falei na primeira imagem, tá? E nós temos também o outro exemplo, que é da anêmona do mar, né? E do paguro, que é esse caranguejo aqui, tá bom? Nessa relação, o que acontece com a anêmona? Ela fica instalada sobre a concha desse caranguejo, olha. Ela fica instalada na concha do caranguejo, possibilitando o quê, professora? Possibilitando a proteção contra os seus predadores. Por quê? Porque ela libera também ela tem uma célula que libera um material urticante, então ajuda, né? Ajuda a proteção,
do caranguejo também. Por outro lado, né, a anêmona, ela ganha o que? Ganha transporte, né? Ganha transporte, facilitando o quê? Facilitando a obtenção de alimento. Assim como ela protege o caranguejo, ela também está sendo beneficiada, porque o caranguejo se locomove, ele não fica parado. Então, ajuda ela a conseguir mais alimentos. Então, isso tudo, turma, é uma troca de benefícios, sem prejudicar nenhuma espécie, tá? Eles são de espécies, isso aqui é uma relação interespecífica, porque são de espécies diferentes, mas eles não estão se prejudicando. Eles conseguem viver separadamente? Conseguem, eles conseguem viver separadamente, mas aqui está acontecendo trocas de benefícios, tá bom? Um vai protegendo o outro e um vai se alimentando. Tá bom? Então, a única diferença do mutualismo e do procooperação seria o quê? Porque o protocooperação, ele consegue viver isoladamente, separadamente. E o mutualismo dos link, eles não conseguem sobreviver separadamente. Um necessita do outro, tá bom? O mutualismo, ok? Até aí tudo bem? Aqui vamos falar um pouco da colônia, né? Essa colônia seria o que, professora? Aqui, ó, nós temos um exemplo bem conhecido, que é a colônia de corais, tá bom? Essa colônia de corais são pequenos organismos, né, que eles pertencem ao filo de quê? Dos quinidários, tá? Que vocês estão observando aqui. Os corais, eles são responsáveis de formar o quê? Eles são responsáveis de formar os recifes de corais, os ecossistemas, né, rico em biodiversidade. Portanto, é de grande importância ecológica e também econômica. Mas, infelizmente, esses recifes aqui, ó, esses recifes de corais, eles ajudam, né, a importância dele na economia, mas infelizmente esses recifes, eles estão afetados, né, pela mudança climática também, pela poluição, tá bom? Nós temos esse recife aqui, que é uma interação em que a associação anatômica entre indivíduos da mesma espécie são formando uma mesma unidade. Nós temos o exemplo recifes de corais. Tá bom? Mas, infelizmente, esses recifes são um ecossistema mais afetados. Eles são um dos ecossistemas mais afetados pela mudança climática e prejudica muito, tá bom? É um tipo de relação também harmônica. Aqui nós temos o inquilinismo, que esse inquilinismo seria o quê, professora? Esse inquilinismo é uma associação entre indivíduos, né, de espécies diferentes, em que apenas uma espécie é beneficiada. Quem é beneficiado aqui? O inquilino. E quem é o inquilino? Vocês estão vendo aonde é que está o inquilino aqui? O inquilino está aqui, gente, olha. Ele é esse aqui, a bromélia. Ele é o inquilino, mas ele não causa prejuízo ao hospedeiro. Quem é o hospedeiro? É a árvore aqui, ó. Vocês estão observando a árvore e a bromélia. Então, esse inquilino, que é a bromélia, ela não causa prejuízo a essa espécie, que seria o hospedeiro. Apenas ela está ali para poder absorver mais, né, a luz solar e fazer a fotossíntese. Mas ela não causa nenhum prejuízo, tá? Exemplo, nós temos a bromélia, que é uma planta muito comum na Mata Atlântica, tá bom? Isso é um tipo de inquilinismo que não causa prejuízo, né? Nós temos o inquilino e o hospedeiro, que ambos não se prejudicam. Aqui vamos falar um pouquinho dessa relação desarmônicas, tá? Na relação desarmônica nós temos o que? O parasitismo, né? Aqui é uma das espécies, normalmente a menor, vive sobre outra, né? Ou dentro, que seria o hospedeiro. Alimenta-se dela sem geralmente matá-la. Exemplo, nós temos a lombriga, que essa lombriga ela fica onde? Ela fica no intestino humano, tá bom?
e o piolho também. Então, os dois são um tipo de parasita que eles ficam sugando, né, o seu hospedeiro, ficam prejudicando, justamente por isso que é uma relação desarmônica, um tipo de parasitismo, parasita. Eu coloquei o exemplo da lombriga, né? A Ascaris lumbricoide, que ela fica no intestino do ser humano, só sugando, e o piolho também, que fica na cabeça, também sugando sangue, tá bom, gente? É um tipo de parasitismo. Aqui nós temos o canibalismo. Esse ai, gente, quase não sai, né? Canibalismo, ele é o quê? É quando um ser é capaz de comer parte ou até mesmo todo o corpo do indivíduo, tá bom? Olha só, aqui nós temos dois exemplos de canibalismo, né? Seria o quê? Aqui o louva-a-Deus, né? E aqui nós temos a viúva negra. Os dois, eles estão se alimentando do macho, né? Aconteceu o acasalamento aqui, ó, e ela tá se alimentando do macho, tá? Ela se alimenta, no caso, a aranha viúva negra se alimenta do macho que é menor que ela após o acasalamento. Então acontece isso toda vez que ela faz o acasalamento, ela se alimenta do seu parceiro. Igualmente, o louva-a-Deus também, tá? Então isso seria o canibalismo, é quando um ser é capaz de comer parte ou até mesmo todo o corpo desse indivíduo da mesma espécie, tá, gente? Então é uma relação também interespecífica desarmônica. Aqui vamos falar da relação interespecífica desarmônica, que seria o quê? É o amensalismo, antibiose, né? Que ele é desarmônica, é uma espécie, ela inibe o crescimento ou a reprodução de outra. Qual seria o fungos, né? Esse fungos aqui, ele libera um antibiótico, né? Ele libera um antibiótico que inibe o crescimento das bactérias. Olha só, ele inibe o crescimento das bactérias aqui, ó, tá? Então, isso seria o que? Um tipo de relação desarmônica. Um tipo de relação desarmônica que ele está prejudicando, tá? Ele inibe o crescimento. Igualmente, outro exemplo é tipo uma vegetação. Uma vegetação, você tem uma vegetação, aí passa vários animais de grande porte nessa vegetação, certo? Então, vai inibir também o crescimento dessas plantas, né? Isso é um tipo de amensalismo, tá, gente? Então, seria o quê? O amensalismo, ou também conhecido como antibiose, é um tipo de interação desarmônica na qual o indivíduo de uma população, eles secretam o que? Substâncias que inibem o crescimento e o desenvolvimento de outras espécies. A espécie que secreta essa substância, ela é chamada de quê? De inibidora. Qual seria a inibidora, gente? A inibidora é aqui, ó. O fungos que ele libera, né? Ele libera esse antibiótico aqui, ó, para poder inibir o crescimento da bactéria, tá bom? A espécie que é prejudicada, ela é denominada amensal. Nessa interação, as espécies inibidoras, o que acontece com a espécie inibidora? Ela não é beneficiada da espécie amensal, tá? Ok? Ela não é beneficiada mesmo. Mas nós temos outro tipo também de relação, desses tipos de relação amensalismo, tá? Exemplo, os fungos, eles produzem o que? Substâncias antibióticas que vão inibir o crescimento dessas bactérias, como eu relatei para vocês. Nós temos também outro tipo de exemplo, as plantas e pequenos animais do solo prejudicam com a passagem de animais grandes portes, como os elefantes, no caso de pastagem, o gado também, né? Então, são animais de grandes portes que prejudicam o crescimento de plantas quando eles passam. Então, isso é um tipo de amensalismo, antibiose, tá bom? Aqui nós temos uma relação desarmônica, qual seria o predatismo?
Olha só, a relação que ocorre com o predador, uma espécie caçadora, alimenta-se de sua presa. Aqui nós temos o exemplo de um consumidor primário. São geralmente presas de outros animais, como a onça, que está no topo da cadeia alimentar. Então, a onça, vocês sabem que ela está no topo da cadeia alimentar, mas ela está faminta, então ela vai se alimentar da capivara. Então, aqui, quem é que sai beneficiado? A onça. E quem é que sai prejudicado? É a sua presa, né? Então, gente, é um tipo de predatismo, tá bom? Relação desarmônica, tá? Então, o nosso conteúdo, ele fica até nessa relação interespecífica desarmônica, tá bom? Então, na próxima aula, vamos dar continuidade a outro conteúdo. Agora, pegue um livro didático, vamos iniciar a nossa atividade, tá bom? Até a próxima aula. Gente, vamos lá a mais uma atividade. Pegue um livro didático, tá bom? Com seu livro didático, seu material, vamos iniciar uma atividade, tá? Aqui vamos pegar, vocês podem pegar a página, deixa eu só abrir um pouco aqui. Vocês podem pegar a página 51, todo mundo acompanhando a leitura comigo, tá bom? Qualquer dúvida depois só é vocês entrar em contato que eu posso tirar assim a dúvida de vocês, tá bom? Essa primeira questão tá falando assim, gente, hora do estudo, né? Aí pegue um livro, nessa primeira questão tá falando, todos acompanhando, tá? Olha, o seguinte diagrama corresponde a uma teia trófica, né? Em que o tatu está presente. Os números representam outras espécies e as setas a energia transferida através do ecossistema. Analise a teia e responda as questões 1 e 2. Aí você vai analisar, um está falando, esta espécie de tatu aí você vai ver qual é a espécie de tatu, você vai aí nessa setinha, tá? Aí você vai verificar qual é a espécie, será que ele é o quê? Herbívoro? Será que ele é carnívoro? Será que o tatu é produtor? Então, você vai marcar, tá? O item 2 tá falando um exemplo de uma cadeia alimentar longa. Aí você vai ver qual seria, aí você vai marcar uma alternativa, tá bom? A segunda questão está falando, imagine um ecossistema que contenha estes seres vivos formando a teia alimentar. Resumindo, colocada abaixo. Aqui, gente, nós temos esse ecossistema, tá bom? Vocês estão observando esse ecossistema. Abaixo, você vai analisar, você analisando a teia acima, imagine o que poderia acontecer a esse ecossistema. Se acontecesse o quê? Se ocorressem, né, as seguintes situações. Letra A. Uma nuvem de gafanhoto destruiu a plantação de trigo. Imagina se uma nuvem de gafanhoto, destruir essas plantações de trigo. O que vai acontecer? Não está acontecendo um desequilíbrio aí ecológico? Aí você vai fazer o que nessa questão? Eu só vou dar esse exemplo para você poder fazer em diante. Tá bom? Olha, se esse número de gafanhoto destruiu essa plantação de trigo, o que vai acontecer? O número de ratos diminuirá e, consequentemente, o de coruja também, tá? Você vai ver isso aí, é um desequilíbrio ecológico. Você vai ver o que sai prejudicado, o que vai aumentar, tá bom? Isso tudo vocês vão tirar acima dessa teia alimentar. Letra B. Chuvas de insetos nos meses de verão favorecem o desenvolvimento dos pulgões. Letra C. A falta de alimento afastou os pássaros da região. Letra D. Uma doença dizimou as raposas, né? Então, você vai ver o que vai acontecer e você vai, conforme essa segunda questão, conforme essa imagem desse ecossistema, você vai responder as questões abaixo, tá? Agora, nós estamos na página 51, peguem a página 52, na letra E, continuação, tá bom? A população de cobras foi prejudicada pela ação predatória das aves de rapina. F. Uma indústria despejou lixo tóxico no rio. G. Cobras se alimentam de ovos, invadiram a região. H.
Uma seca prolongada deixou o nível do rio muito baixo. E um grupo de caçadores matou muitos jacarés na região. Tudo isso que eu acabei de relatar vai causar um desequilíbrio. Uns vão aumentar, outros vão diminuir. O que vocês vão fazer? Vocês vão lá naquele ecossistema e vocês vão ver o que vai diminuir, o que vai aumentar e vão responder abaixo, tá bom? Terceira questão. O esquema ao lado, ele ilustra uma teia alimentar composta por várias cadeias alimentares entre os organismos de uma comunidade, com relação aos seus componentes e seus respectivos níveis tróficos, nas cadeias alimentares distintas dessa teia alimentar, é correto afirmar que a cobra poderá ser consumida? Secundário ou terciário? Aqui, gente, vocês vão se basear nessa teia alimentar ao lado, aí você vai marcar uma única alternativa. Nós temos letra A, letra B, letra C e letra D. Então, vocês vão marcar uma única alternativa. Qual seria o prejudicado de tudo, tá? A quarta questão, nós temos o quê? O ser humano poluiu a atmosfera de diversas formas. Entretanto, a população do ar também tem suas fontes naturais. Assinale as alternativas que citam fontes naturais de poluição do ar. Quando eu estou falando aqui, assinale as alternativas, significa que é mais de uma. Então, nessa questão, vocês vão assinar mais de uma vez, mais de 2 vezes, tá bom? Prestem atenção nesse detalhe, tá? A quinta questão. A utilização de combustíveis fósseis, como a gasolina, o óleo diesel, bem como as queimadas, contribui, para que vários compostos químicos retornem à atmosfera. O ciclo biogeoquímico, que mais se relaciona a esses eventos aí você vai marcar uma única alternativa, tá bom? Então, essa atividade fica no livro didático, na página 51 a 52, tá bom? Fazendo a atividade, todos tenham calma, façam a atividade, leiam o conteúdo, fazendo a atividade, qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo que eu posso sim ajudar e tirar a dúvida de vocês. Eu estou aguardando vocês. Tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima aula.